Bom dia! Estamos aqui com o nosso primeiro vídeo no nosso escritório novo e a gente precisa dar um nome para esse quadro, né? Porque um lugar novo, eu pensei ainda a gente sempre tá tomando um cafezinho, porque quem não gosta de tomar um cafezinho, né? Então primeiro eu quero apresentar para vocês o meu novo escritório, cheio de matos e plantas. Isso daqui era tudo que eu tinha aqui em casa, tá? Eu já tinha esse quadro, já tinha esse NB. A planta, a Lorena veio aqui e colocou, você sabe que se não fosse ela, não seria nada, né? Ela veio aqui com aquele jeitinho de arquiteta e veio dar um jeitinho, né? A mesa, gente, coisa mais linda, depois eu vou mostrar pra vocês. É um porcelanato nessa mesa. Eu acho que eu tenho que fazer um vídeo, né? Eu acho que eu vou deixar pra mostrar o meu cantinho, fazendo um vídeo explicando tudo. Eu acho que é isso. Então vamos lá pro nosso assunto de hoje. Vamos falar sobre orçamento. Uma aluna do meu curso de gerenciamento de obras sem crise me fez uma pergunta lá e eu achei legal a gente fazer um vídeo falando sobre isso. E a pergunta dela foi: Nath, o orçamento você faz só depois do contrato assinado? Porque a minha dúvida é, eu faço todo o orçamento e na hora de mostrar pro cliente, ele falar, não achava que ia gastar tudo isso, vou ter que esperar e eu fico sem receber. Então vamos lá. Primeiro eu vou dar uma introdução, né? Porque eu tive outra pergunta no Instagram também, que era assim, e se o cliente, ele quiser um orçamento, ele quiser saber quanto que ele vai gastar antes de ter todos os projetos elaborados? Então, primeiro, você tem que ter o projeto arquitetônico, é o mínimo que você tem que ter. Por quê? Porque senão você não vai saber nada, você não sabe o tamanho, você não vai saber absolutamente nada que vai na sua casa. Então, se você tem um projeto arquitetônico e você quer saber mais ou menos quanto você vai gastar na sua obra, você pode ir pelo CUB, né? Que é o custo unitário básico por metro quadrado. E aí, o que é esse CUB? Ele fala mais ou menos quanto que você vai gastar na sua obra, na sua casa, por metro quadrado, com base na sua região. Então, por exemplo, aqui em Maringá, na minha cidade, na minha região, Maringá, Cianorte, tudo aqui em volta, se a gente for construir uma casinha, que a gente fala que a Minha Casa Minha Vida, a gente chama aqui de casinha, que varia até uns 80, no máximo 90 metros quadrados, nós falamos que o metro quadrado ele varia de 900 a 1.200, 1.300 reais. Por quê? Ele varia por causa do acabamento. Tem pessoas que vai fazer uma casinha e coloca um pé direito duplo na sala, não coloca piso cerâmico, coloca um porcelanato. Então, dá uma investida maior nos acabamentos para vender mais fácil e também fica mais bonito, né? Então, o CUB, ele te dá isso, uma metragem, né? Um preço por metro quadrado de quanto você vai gastar no seu empreendimento. O CUB também, ele não tem muitas coisas que ele não pega, tipo fundações, elevador, se você vai precisar fazer aterro também ele não conta. Então assim, ele é muito, muito basicão. Eu nunca uso mesmo o CUB, eu nunca uso. Eu acho que não é legal porque varia muito o preço, tá? E também varia muito de região para região. Então eu sempre gosto de ter o projeto em mãos e fazer o orçamento. E aí vamos lá para a nossa segunda etapa, que tem o estudo de viabilidade financeira. O que é o estudo de viabilidade financeira? É quando, por exemplo, o arquiteto tá lá fazendo o projeto, ele já especifica todos os acabamentos. Eu falo mais arquiteto porque é difícil o engenheiro ir lá e ficar especificando acabamento, que tipo de piso, tananã. Então, geralmente, os arquitetos fazem mais isso, tá? Esse trabalho que eu admiro muito o trabalho de vocês. E aí, os arquitetos vão lá e eles colocam lá, você vai gastar, nesse piso aqui é 200 reais o metro quadrado, nesse outro é 50 reais o metro quadrado, você vai gastar mais tanto, então ele vai especificando os acabamentos. Então, enquanto você está fazendo o projeto, você já pode fazer nesse estudo de viabilidade financeira e falar para o seu cliente mais ou menos quanto que ele vai gastar nessa fase de acabamentos, por exemplo, tá bom? E também ele é relativo, porque isso pode mudar, ele não conta tudo, então você precisa de todos os projetos. Eu vejo que o estudo de viabilidade, ele pega mais a parte de acabamentos, projeto arquitetônico, ele já não entra mais em fundações, essas coisas, no meu ver. E temos o último, que é o orçamento executivo, que é o mais completo de todos. Nesse orçamento nós pegamos tudo, absolutamente tudo. Quanto você vai gastar de mão de obra, quanto que você vai gastar de material, equipamentos que você precisa alugar,
Mão de obra que às vezes você pega por diária, porque você precisa lá concretar uma laje, e aí você coloca mais uma pessoa, 2 pessoas ali para ajudar, isso é muito comum. Então, nesse orçamento nós temos absolutamente tudo. Esse é o orçamento mais completo. Então vamos supor, voltando lá na pergunta da minha aluna, ela falou: Natália, e se eu fizer todo o orçamento e meu cliente resolver que ele não vai fazer e não me pagar? É o seguinte, o que você vai falar para ele? Então, olha, você tem todos os projetos aqui e eu vou fazer o orçamento para você. Se você fechar a execução comigo, esse orçamento ele já está incluso no valor da minha execução. Se você decidir que você não vai executar agora, ou que você não vai fazer a execução nesse momento e que você também não vai fazer a execução comigo, então você vai ter que pagar o orçamento e tantos valores. Tá? Então você precisa redigir um contrato, deixando isso muito bem claro para ele. Se a execução for por sua conta, eu, Natália, gosto de incluir no preço da execução. Então vamos lá, eu vou cobrar 10% do valor total da obra. Eu faço o orçamento, ele decide executar comigo, eu programo os pagamentos com ele, quanto ele vai me pagar, e esse orçamento eu já coloco nos 10% de toda a obra. Eu nem coloco ele ali na tabela, tá? Ele já tá incluso de quanto ele vai gastar na obra. Então eu gosto de dar isso pra ele porque ele se sente, putz, tô ganhando um orçamento, né? Então eu ganho o cliente aí também. Mas eu sempre faço um contrato falando, ó, achou muito caro? Não vai executar agora, vai esperar mais um pouco, ou vai executar com outra pessoa, não tem problema. Então você vai me pagar tantos pelo orçamento. E antes que vocês me perguntem como que a gente cobra por orçamento, depende muito, depende do empreendimento, depende quanto você vai fazer. Não é por metro quadrado, a gente não cobra orçamento por metro quadrado, tá bom? Porque imagina só, a gente vai fazer um orçamento de um barracão, que a gente vai pegar fundação, estrutura, um pouco de elétrica, um pouco de hidráulica e pronto, acabou. E aí você vai pegar de uma casa onde tem tudo, tem um monte de coisa para você orçar, 1 milhão de tipos de acabamento. Então aí vai ficar desproporcional se a gente cobrar por metro quadrado, tá? Então, fiquem atentos a isso, sempre redigam um contrato mostrando para o seu cliente que o orçamento ele tem um preço e ele é cobrado sim, tá bom? Não se esqueça do contrato, isso é muito importante, no contrato tem que estar muito bem esclarecido, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, dá um like, né? Não se esquece. E comenta aqui se você tiver alguma dúvida, algum problema. Eu sempre estarei à disposição para responder para vocês, tá bom? Um beijo e até depois.